O podcast da verdade, o Gato Cast. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gato Cast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Advobeta. Tá aí, Advobeta? Fala, Knut, tô aqui sim. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, não é sexta-feira, não é o Boteco Beta que a gente tá falando. Amanhã vai ter o Boteco Beta e você pode contar comigo amanhã. E hoje a gente vai falar de um assunto que foi escrito há cerca de mais ou menos 2000 anos atrás e que ainda é discutido. Sim. E é justamente a questão do apocalipse, que é o preterismo completo, consumado, né? Cara, é porque, tipo, se a gente fosse fazer um podcast só sobre o apocalipse, teria que ser uma série de podcasts, né? Falando de dispensacionalismo, enfim. Mas vamos Sim, lá. cara. Cara, eu já vou avisando, eu pessoalmente, eu não acredito que nenhuma tese do livro do Apocalipse 100% faz sentido, entendeu? Todas têm um problema, e aí você escolhe a que tem menos problema e você fica com essa, né? Mas eu sou contra você falar, o fulano de tal é herege, porque ele tem uma versão errada da Bíblia. Porque, pra mim, todas têm um problema de determinado ponto de vista. Então, o livro do Apocalipse é um livro confuso, na minha concepção. Mas, se não é confuso, ele permite várias interpretações, no mínimo. Mas antes disso, Exatamente. amigos, eu vou querer falar, endereçar, amigos. Hoje, nós fizemos um vídeo no canal Vida de Beta, né? Acerca de um produtor de conteúdo chamado Nerd Sedutor. Você sabe o que é Nerd Sedutor, ô Advogado? É o Pua, né, que ele diz que é nerd e que faz os vídeos dele pros nerdzinhos conseguir pegar as menininhas na escola, na faculdade e tal, esse tipo de coisa. Técnicas Puas essas que, se você utilizar sem pudor algum, você vai ser preso sumariamente, né? Sim. Por Então, assédio sexual e agora por sim. abuso psicológico, né? Então, o senhor Nerd Sedutor fez um vídeo ontem, né, indecoroso, desrespeitando toda a comunidade Red Pill. Atacando, né, de forma vil, né, falando que se o homem recebe uma falsa acusação é porque ele fez alguma coisa, que a mulher não ia fazer isso de uma hora pra outra, né? Ou seja, se o homem se ferrou é porque ele fez alguma coisa, né? Ou seja, chamando como se as mulheres fossem todas santas, tá? Então o cara foi desonesto, assim, foi um vídeo baixo mesmo. E aí falaram pra aí, Knut, faz um vídeo desse cara aí. Eu não queria, né? Mas eu me vi obrigado em responder aquele vídeo, em nome da comunidade Red Pill, né? Eu respondi o vídeo, né? Tanto é que o canal dele tem 600 mil pessoas, o meu tem 6 mil pessoas. O meu vídeo já tá quase chegando no dele, entendeu? Então, eu fui lá e enderecei lá o que ele falou lá. Quem quiser ver, vê o vídeo. E não é que o cara viu o meu vídeo e ficou dodói, o Advogata. Ele ficou dodói e foi lá comentar, foi lá chiar nos comentários. O Davi o Golias acertou a pedra bem no meio da cabeça dele lá e ele não teve como fugir. Ele foi derrotado por argumentos de um canal minúsculo, né, em comparação com o dele. O cara sentiu, amigo. Em vez de, tipo assim, amigo, quando for assim, você falar besteira na internet, alguém te apontar seus erros, finge que não tá vendo. Aí o cara vai lá, começou a comentar, fez um monte de comentário no vídeo, né? E aí, em vez, só que eu não dei atenção pro cara. Pra mim, ele é uma barata, né? E aí, os próprios, ele ficou lá discutindo com os inscritos do canal, discutindo com ele, né? Falando assim, porque você acha que me refutou, isso que é o quê? E você é muito baixo, porque você acha que o MTGO acaba com minha vida financeira, eu estou crescendo muito. Começou a falar esses discursos aí, negócio de dinheiro, né? Que é isso que esses caras fazem. Vender curso, vender área de membro, vender caneca, vender botão. O canal deles é isso aí, é um CNPJ, né? Então, amigos, infelizmente o senhor... Eu não vejo nada de errado em o cara abrir um canal no YouTube e fazer conteúdo de Red Pill, de Pua e querer vender esses conteúdos, desde que o cara seja honesto, né? Por exemplo, o canal do Saitama lá, ele desde o começo falou de business digital, ele falou que queria monetizar o canal, ele falou que queria vender camiseta para ganhar dinheiro, e o cara é honesto, entendeu? Eu acho que o problema das pessoas é esconder a real intenção que elas têm. Então, não dá, o cara fala, eu quero ajudar as pessoas. Não, mano, eu quero fazer dinheiro. E eu vou fazer dinheiro por quê? Porque eu tô conseguindo utilizar técnicas que eu consigo pegar mulher e eu vou vender as técnicas que eu uso pra conseguir pegar mulher pra ver se dá certo pra você.
Agora, o cara falar, não, eu sou um agente da melhoria social, eu vou deixar que os betas virem alfa, fazer esse tipo de coisa aí, cara, isso daí é canalice, isso daí é charlatanismo, entendeu? Por isso que esses caras, eles são facilmente refutáveis, né? Sim. Esses vendedores. Aliás, eu nem tenho interesse em entrar em qualquer tipo de debate com vendedores de curso de internet, né? Inclusive, mas antes disso, eu gostaria de deixar bastante claro, né? Essa semana nós entramos no entreveiro com outro canal, nós atacamos de forma até infeliz alguns canais aí, né? E nós nos reabilitamos, nós fizemos as pazes com alguns canais aí, né? Alguns entreveiros que nós tivemos. É sempre bom, né? O advogado, nós como canal cristão, né? Pedir perdão, né? Pedir perdão e se Sim. reconciliar com desavenças do passado, né? É bom que a gente... Só que, Fala. só que a questão do perdão é o seguinte também, né? Não é pra você ficar pedindo perdão pra pessoas que não estão dispostas a te perdoar também, né? Você só pede perdão por um erro seu e não é incondicional também, não, né? Você não tem que ficar perdoando as pessoas também por coisas que elas também não vão pedir perdão também. Sim, mas Então no meu caso, o meu pedido de perdão ao senhor humorista Arthur Petri por ter aqui proferido palavras infelizes acerca da pessoa dele. Todo mundo sabe que eu admiro demais a figura do senhor humorista Arthur Petri. E em função desse acordo aí, né? Nós vamos fazer aqui um oferecimento de um produto do senhor Arthur Petri. Esse podcast é um oferecimento, né? De um produto protagonizado aqui pela equipe, pela família Arthur Petri, né? No caso, as baquetas Petri Carvalho, né? As baquetas, né? Exatamente, amigos, né? Colocar a mão no pau nunca foi tão bom. Boa pegada, feita com a madeira da maior qualidade, fáceis de guardar e com 1001 utilidades. Baquetas Carvalho Petri, a melhor opção. E ela tem um botãozinho do prazer absoluto ali, que parece que a baqueta depois ela começa a ganhar vida ali, começa a tremer e vira uma loucura ali ela pros vibra. caras que gostam dela. Serve pra... É fácil de guardar, amigo. Você pode guardar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ela é uma baquetadora, uma baqueta com vibrador acoplado junto. Aperta o botão do prazer e você vai sentir a melhor pessoa do planeta Terra, entendeu? E se você for ouvinte do podcast do Petri, e você tirar uma foto lambendo a baqueta Carvalho Petri, nós te damos uma outra baqueta. Olha só que delícia, lamber a baqueta do Petri, né? Que delícia, né? Então, amigos, voltando aqui ao nosso tema, nosso oferecimento, a nossa amizade é fidedigna, porém não é pra sempre, né? Então vamos voltar aqui ao tema do podcast. Hoje nós vamos falar de Jesus Cristo, no caso. Exatamente, Knut, a gente vai falar sobre o preterismo completo, né? Recentemente eu estava vendo no canal lá do Além da Nuvem que ele estava falando sobre as heresias calvinistas, né? Aí ele estava citando umas doutrinas, né? Super lapriarianismo. Eu pensei que pronto, agora o Bastiato Lapriani virou o anticristo da face da terra. E eu percebo, cara, desde que quando eu me batizei na igreja, que eu me batizei na igreja adventista, que todas as teorias que ele tem sobre o fim dos tempos, sobre o apocalipse, sobre a volta de Jesus Cristo, é sempre uma questão futura e é sempre recheada de teorias e de teses e de doutrinas que são extremamente difíceis de entender. Então, por exemplo, na igreja adventista, existe uma teoria da visão de Daniel, né, do tempo, dos 3 tempos e meio, né, que um dia equivale a 1000 anos, né, e que culmina de que, no final das contas, a igreja católica é o anticristo e que Jesus Cristo vai acabar voltando no futuro. Enfim, é difícil de entender essas coisas e você consegue perceber que a complementação dessas teorias não está efetivamente na Bíblia. E quando a gente para refletir, para ler, para estudar o que está realmente na Bíblia, a gente não tem a percepção de que Jesus Cristo vai voltar no futuro, mas sim que vai voltar no futuro dentro do contexto da Bíblia. Então, Jesus Cristo, ele falou para os apóstolos no tempo dele, para as pessoas que estavam ouvindo dele, que o futuro estaria próximo, né? Então, hoje eu queria trazer para vocês aqui uma leitura de Mateus 24. Se vocês tiverem a Bíblia aberta aí, se vocês derem um mas Google aí. o Adilberto, tem um livro que eu li chamado Zelota, do Reza Aslan, né? E eu não concordo com o livro, eu não concordo com esse livro, tá? Mas ele tenta apontar Jesus Cristo como um zelota, né? Como um judeu. Uma coisa boa desse livro é que ele tenta contextualizar quem era Jesus Cristo naquele tempo, naquela circunstância na qual ele estava inserido.
Então, por exemplo, era muito comum naquela época haverem profetas apocalípticos, tá? Profetas que falavam que o fim do mundo estava próximo. E Jesus provavelmente, segundo o livro do Reza, ele tinha esse discurso, tá? Tanto é que boa parte desse discurso está um pouco na Bíblia, né? Que ele fala que... aquela parte que ele fala que ai de quem estiver grávido naqueles dias, fuja para as montanhas, isso aqui. Ele está fazendo um discurso um pouco apocalíptico. Só que a teoria do Reza Aslan é que o discurso de Jesus é mais apocalíptico do que a gente vê na Bíblia, que na Bíblia a gente vê uma editoria dos evangelhos acerca do que deveria ser o discurso de Jesus Cristo, tá? Enfim, o que acontece é que já existia na época de Jesus as profecias do livro de Daniel, que é um livro um pouco apocalíptico, não concorda? Sim, no livro de Daniel, ele fala da queda de Babilônia e também do fim dos tempos. No final do livro de Daniel está escrito que a visão que Daniel teve, que é da queda de Jerusalém, a gente vai ver tudo isso com as minhas anotações aqui. Sim. Ele fala que aquele livro, que as visões dele estariam seladas dentro de um livro para os tempos futuros, né? Então, ele indica que a visão que ele teve é para o futuro, que seria também o Apocalipse, porque tem uma certa ligação entre o Apocalipse e as visões de Daniel. Sim. Então, por onde a gente começa, amigo? Certo. Bom, se vocês tiverem o Google aí da Bíblia, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o Mateus 24. E a gente vai ler de acordo com o que está escrito na Bíblia, e as palavras que a gente tiver dúvida, a gente vai interpretar conforme os textos que tem na própria Bíblia. Só que antes de entrar nesse contexto, nessa leitura da Bíblia, é importante a gente dizer uma coisa. A Bíblia, ela foi um livro escrito por judeus e destinado aos judeus. O único livro da Bíblia que foi destinado aos gentios foi o livro que Paulo escreveu, que foi a partir de Romanos. O novo evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, começa a partir de Romanos. Porque o que seria, então, um testamento, né? Porque eu falei, o evangelho começa a partir de Romanos. Então seria um novo testamento a partir de Romanos. O que seria um testamento, por exemplo, né? O testamento seria um ato de última vontade, né, do testador. Então, Jesus Cristo, ele veio, no tempo dele, trazendo um novo testamento, uma nova aliança, certo? Uhum. Então, quando que passa a valer esse novo testamento, né? O novo testamento passa a valer a partir da morte do seu testador. Então, passa a valer a partir do momento em que Jesus morre. O livro de Atos, por exemplo, é um livro histórico, porque fala justamente a pregação dos apóstolos aos gentios e também aos outros judeus. Então, basicamente, essa é a introdução teórica que eu queria fazer. E também sobre um evento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi justamente a destruição do Templo de Jerusalém, bem como a destruição da própria cidade de Jerusalém. Foi uma chacina tamanha, foi um evento totalmente sanguinolento. Primeiro, os soldados romanos, né, pelo imperador Vespasiano, comandados pelo general Tito, eles sitiaram a cidade e as pessoas que estavam dentro da cidade de Jerusalém morreram de fome. Os que estavam lá dentro foram perseguidos. Os cristãos que estavam lá dentro estavam sofrendo uma pressão pior ainda, porque além deles serem perseguidos pelos soldados romanos, porque estavam no cerco, eles também estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, que estavam ainda com o templo erguido e com a lei em plena vigência. E para eles, os cristãos daquela época que acreditavam na graça de Cristo estavam sendo perseguidos. Então, a grande tribulação que se fala que iria acontecer aos cristãos aconteceu justamente nesse período. E no final do ano 70, depois do cerco promovido pelo imperador Vespasiano a comando do general Tito, eles invadiram e destruíram praticamente tudo. Não sobrou praticamente Jesus nada. Jesus fala, uma vez que ele está no templo, que não há nenhuma pedra desse templo que ficará de pé. Jesus fala isso nos evangelhos. A gente vai entrar daqui a pouco. E a única coisa que sobrou daquele templo foi o Muro das Lamentações, que até hoje os judeus eles fazem a pregação deles naquele muro. Bom, vamos começar então a ler o Mateus 24. A gente vai ler de Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 35, dando pausas para tentar entender, de acordo com o que está na Bíblia, qual que é o pretexto, qual que é o contexto que está inserido. Então, vamos lá. Versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Aí depois as pessoas, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
Então, provavelmente aqui, eles estavam na esquina daquele templo, porque a esquina ela comporta a maior pedra, e todo mundo estava contemplando o templo. Eles estavam olhando o templo, o esplendor daquele templo, e Jesus apontou para a cara de todo mundo e falou: cara, tá vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Continuando. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o final da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, Jesus Cristo está falando aqui num cenário totalmente apocalíptico, de destruição daquele povo, de julgamento daquele povo pelos pecados que aconteceram, e também de destruição daquele templo, porque ele falou de que não ficará pedra sobre pedra. Vamos continuar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas naquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então vamos lá, calma aí. O que é o sacrilégio terrível que falou o profeta Daniel no lugar santo? O sacrilégio terrível que o profeta Daniel falou que iria ocorrer no lugar santo foi justamente a visão que ele teve, que iria destruir o templo. Se vocês tiverem a Bíblia aberta, vocês podem entrar em Daniel, capítulo 9, versículo 25 a 27. Vamos ler aqui. Você não acha que ele está falando sobre o evento do livro de Macabeus, não? Não, vamos ler aqui o capítulo, o Daniel aqui, para ver se bate. Vamos ler aqui. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que lhe manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída, com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, eu entendo, e aqui o Knut pode até complementar, porque ele falou do livro de Macabeus, que o versículo 15 do livro de Mateus 24 está se referindo justamente ao fim do sacrifício e da oferta. Porque no começo ele fala que o templo será reconstruído com muitas dificuldades, mas chegará um tempo, depois da morte do ungido, que haverá o fim do sacrifício e da oferta. E o templo será colocado em sacrilégio terrível. Então, eu entendo que Daniel estava se referindo justamente à queda do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Você deseja comentar alguma coisa, Knut? Sim, porque no livro de Macabeus acontece um sacrilégio que os gregos helênicos, eles sacrificam um porco no templo. Começa a revolta dos Macabeus em função disso. Então, eu lembrei desse evento, quando você falou dessa passagem. Mas prossiga. Uhum. Então vamos lá. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Então ele está falando realmente aqui de um cenário caótico em que haverá a caça aos cidadãos, aos judeus e também aos cristãos daquele tempo, e também a destruição da cidade inteira, e a daquelas que estiverem grávidas e que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria,
Mas por causa dos eleitos, que é justamente os cristãos, no meu entendimento, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque iriam existir pessoas que iriam tentar enganar os outros justamente para concretizar essa chacina, essa destruição, essa morte de pessoas que aconteceu no ano 70. Versículo 24. Pois apareceram falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será vindo do Filho do Homem. Eu já estou chegando onde eu quero chegar. Vamos dar uma continuada aqui na leitura. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. É nesse ponto que eu queria chegar, que é a segunda parte aqui desse meu estudo, desse meu comentário, né, sobre o Mateus 24, que é justamente o que os futuristas dizem, né? Eles criticam os preteristas porque eles falam, né? Não existiu na história nenhum momento em que o sol escureceu, a lua não deu a sua luz e as estrelas caíram do céu. Porque se as estrelas caírem do céu, seria uma chuva de meteoros, né? Porque as pessoas acreditam que estrelas são entidades astronômicas imensas, e como é que vai ter uma chuva de estrelas na Terra? Então, como isso não aconteceu, então o Apocalipse, né, de Jesus Cristo, que ele está relatando em Mateus 24, vai acontecer no futuro, porque esses eventos ainda não aconteceram. Mas será que isso não é uma figura de linguagem? Será que na Bíblia a gente não consegue identificar outros contextos que se refiram ao Sol, à Lua e às estrelas em um sentido figurado? Será que esse contexto de Sol, Lua e estrelas não era algo que era dito aos judeus como forma deles entenderem o contexto que eles estavam conversando? Então, se a gente vê lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 19, está escrito assim: disse Deus, e aqui é um detalhe, né? Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O maior era o sol e o menor era a lua, que governavam a noite. E fez também as estrelas. Ou seja, em um contexto inicial, a gente pode ter a primeira impressão de que Sol e Lua se referem a governo, porque Deus falou que o luminar maior iria governar o dia e o luminar menor iria governar a noite. E um detalhe aqui que eu queria falar sobre esse Gênesis, né? É que a luz foi criada antes do Sol, né? Então, de acordo com a Bíblia, a fonte de luz que a gente tem do dia não vem do Sol, né? Porque Deus criou a luz no primeiro dia. No quarto dia que ele criou o Sol, a Lua e as estrelas, né? Então, você tem alguma coisa para comentar até aqui, Knut? Tenho. Dá pra escutar minha voz? Aqui. Então, você Sim. falou um termo que as pessoas não vão conseguir entender aqui. Você falou Qual preterista e futurista. Tá? Preterismo, o que é preterismo? É a designação que fala que os eventos ditos no livro de Apocalipse e Daniel se referem a eventos que já aconteceram no passado, ou seja, eventos pretéritos. Aqueles eventos dos quais as profecias estão colocadas no livro de Apocalipse já aconteceram. Tá? Então, boa parte da visão preterista diz que aqueles eventos ali que estão sendo narrados no livro de Apocalipse se referem a eventos históricos já acontecidos. Já a linha do futurismo diz que aqueles são eventos que ainda não aconteceram. Logo, eles ainda vão acontecer. Dentro dessa linha que a maior parte dos evangélicos acredita, por exemplo, a Igreja Católica acho que eles acreditam mais no preterismo, diz que ainda vai haver uma grande tribulação, né? Que a grande tribulação ainda vai vir, que vai ter 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, e que Jesus vai voltar e vai ter a parésia, como é que fala? Esqueci. Mas assim, fala que todos parósia, alguma coisa assim. Mas enfim, todos os eventos do Apocalipse ainda vão acontecer. Ou seja, as profecias do livro de Apocalipse ainda estão se cumprindo, que é o que uma parte das pessoas evangélicas acredita, que o Apocalipse o mundo ainda não vai acabar, porque ainda existem profecias a serem cumpridas, tá?
muitas delas envolvendo o povo de Israel. E aí existe uma linha chamada dispensacionalismo, que é a linha mais forte entre os evangélicos pentecostais, tá? E que é o dispensacionalista, que diz que Deus tem duas dispensações. Uma para o povo escolhido, e outra, o povo escolhido ser os judeus, tá? E outro seria para os cristãos. E que Deus não abandonou as promessas dele com o povo judeu, entendeu? Então, ele ainda acredita que Deus ainda vai resgatar os judeus, né, para a fé verdadeira, que seria o cristianismo, para então sim acabar com o mundo, entendeu? Amigos, eu não acredito em dispensacionalismo, é o que a maior parte... Para quem entende dispensacionalismo, essas ideias estão formando aquele livro deixado para trás. Aquilo ali é uma bíblia dispensacionalista. Eu acho uma palhaçada, mas é o que a maior parte dos evangélicos acredita. Então, continuando aqui, sobre o dispensacionalismo, né, fazendo um breve comentário, né, eu não acredito que o mundo vai acabar, porque Deus ele deixou muito claro, depois do dilúvio, que ele não iria acabar com a Terra de novo. Inclusive, a gente tem o sinal de que Deus ele colocou nos céus, depois das chuvas, porque antes do dilúvio não tinha chuva. A chuva veio depois do dilúvio e que deixou o clima da Terra totalmente diferente. Inclusive, tem até uma teoria das hidroplacas, né, que formam os continentes, que é a teoria minoritária, que fala justamente disso, né, que houve em determinada fase da história um acúmulo muito grande de gelo, né, eles falam que é gelo, e que esse acúmulo muito grande de gelo fez a formação dos continentes de forma abrupta, né? Então, diferente da teoria que é pregada, que é defendida nas escolas, pela teoria das hidroplacas, é possível a existência de um dilúvio. Inclusive, se você observar nas montanhas, você consegue identificar, você consegue encontrar restos de animais marinhos, por exemplo, estrelas marinhas e algas marinhas, né? Mas, enfim, eu acredito que a Terra não vai acabar, porque Deus ele colocou um sinal que a gente pode observar sempre que chover, que é o arco-íris, que ele não vai acabar com a Terra, simples assim. Gerações vêm e gerações vão, mas a Terra permanece. Sim. Mas vamos continuar. Só para o que a gente falou de dispensacionalismo, então vamos falar sobre outras, só ao passando, né? Existem 4 correntes fortes dispensacionalistas, né? Porque existe a questão do milênio, que seria o governo os 1000 anos que Jesus governaria na Terra, né? E também tem o reino do anticristo. Então, existem várias teorias que acreditam que os cristãos vão passar pela tribulação. Tem outras pessoas que acreditam que os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação, né? E outras pessoas que acreditam que o arrebatamento se dará só ao final da tribulação, né? Então, existe o pré-milenismo, pós-tribulacional, tem o pré-milenismo pré-tribulacional, que é o dispensacional, né? Tem o pós-milenismo, né? Que isso aqui é bem interessante, que fala que Jesus não vai voltar, né? Só volta no final mesmo, né? Ele só volta para fechar a conta. E tem o amilenismo, que não volta nem no final, né? Então essas são as 4 correntes. Aqui a Adventista defende, eu não sei em qual se enquadraria, mas eles defendem o seguinte, eu falo da Adventista porque eu fui batizado na igreja Adventista, né? Mas eles falam o seguinte, eles falam que quando a gente morre, a gente fica dormindo, né? O nosso espírito ele fica dormindo, né? Ele fica inativo e vão existir 2 ressurreições. A primeira ressurreição é para salvação, né? E aí você vai ter um governo de 1000 anos nos céus e depois desse milênio os que foram ressuscitados vão julgar aqueles que vão ressuscitar pela segunda vez. E quem ressuscitar pela segunda vez vai ser julgado para condenação eterna, para a morte do inferno completo. Enfim, sim. isso mas sabe o que eu acho interessante nessas teorias aqui? Que elas têm uma junção com essa questão de futurismo ou preterismo, né? Por exemplo, no amilenismo, né? Tipo assim, não existe milênio. O milênio é simplesmente simbólico. Então esquece tudo que você falou aí, vamos embora. Então não existe esse reino de Jesus na Terra. Mas o milenismo simbólico, que é colocado por exemplo, muitas pessoas acreditavam no milenismo antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que o avanço da ciência possibilitaria a cura das doenças, o fim das guerras, um mundo melhor. E aí você tem que falar que naquela época, de 1500 até 1900, o cristianismo estava sendo espalhado por todos os continentes, tá?
Então, as pessoas que viviam naquela época, né, até 1900 mais ou menos, né, acreditavam que o mundo estava em espaço inevitável de melhora. Então, muitas pessoas acreditavam que aquele período histórico que elas estavam vivendo, né, de 1500 até mais ou menos 1900, que é o período que o cristianismo está se espalhando, é o reino de Deus na Terra. Ou seja, que as doenças estão diminuindo, que a tecnologia está melhorando, entendeu? E que no final disso, quando a gente chegasse a uma igualdade, a uma utopia, aí sim Jesus voltaria. Essa é a mentalidade que as pessoas tinham, até que veio a Primeira e a Segunda Guerra. Que as pessoas viram que o mundo não está melhorando de jeito nenhum, né? Então o amilenismo perdeu força. É engraçado que sempre que acontece essas coisas aí, no Covid que aconteceu também, né? Aí eles vão lá no livro de Lucas, né? Ah, porque nos fins dos dias terá doenças, né? Aí o povo fala, não, Covid, é a doença, o fim do mundo, é sempre o fim do mundo, né? Então, há mais ou menos 2000 anos falando que o fim do mundo vai chegar, que Jesus Cristo vai voltar, e até agora isso não aconteceu. Mas vamos continuar aqui com a leitura. A gente estava analisando se em Mateus 24, versículo 29, essa questão do sol escurecer e a lua não dará sua luz, e as estrelas vão cair do céu, se isso seria literal ou se seria um contexto figurado que os judeus daquela época, os ouvintes de Jesus Cristo, conseguiam entender. Então vamos lá. A gente falou do Gênesis aqui, que Deus criou no quarto dia os luminares do céu, e a gente teve um início de ideia, um indício de que sol significa governo, sol e lua significam governo, e estrelas também, governo. Então vamos ver outra coisa. Salmos, capítulo 84, versículo 9 a 12. Ele fala o seguinte: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do Deus a habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem alguns aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado, o homem que põe em ti a sua confiança. Então, de novo, a gente tem uma referência dentro da Bíblia que sol poderia ser utilizado com um contexto figurado. Deus aqui, pelo salmista, foi colocado como o sol. Vamos ver outro versículo aqui. Gênesis, capítulo 37, capítulo 6 a 11. Versículo 6 a 11, que é a visão que José teve com seus irmãos e com a sua família. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José falando para os seus irmãos e para a família dele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram, então eles entenderam. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Então eles entenderam o sonho de José. Vamos continuar. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu. Ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? Ou seja, os judeus daquela época entenderam o que significa o sonho do José quando ele falou de sol, lua e estrelas. Significa que o sol era o pai, a lua era a mãe e as 11 estrelas eram os irmãos. E que haveria a mudança da governança do pai, que era o sol, e da lua, que era a mãe, para o José. Porque justamente o sol, a lua e as estrelas do sonho de José iriam se curvar perante ele. Então, dentro desse contexto, sol, lua e estrelas também significa governo. Não significa um contexto literal de que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Vamos ver outra coisa. Juízes. Capítulo 5, versículo 19 a 20. Primeiro vamos ler o versículo 1 e 2 para a gente entender o contexto que está sendo dito aqui. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler dois apegados desse capítulo. Depois vocês leiam aí. Juízes, capítulo 5, versículo 1 e 2. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel. Voluntariamente, o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Então, aqui, o contexto é de guerra. O povo de Israel, o povo o povo judeu daquela época, os hebreus daquela época, iriam entrar numa guerra. Então, vamos ler o versículo 19 a 20. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum.
Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. Então, de novo, a gente tem um contexto de estrelas que se refere à população. A população foi guerrear contra outra. Então, as estrelas aqui, novamente, num sentido figurado. A pergunta que fica, será que o povo que estava escutando Jesus Cristo não iria entender o que Jesus Cristo falou? Vamos ler mais também. Isaías, capítulo 3, versículo 1. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Versículos 9 a 17. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata e nem se deleitam contra o ouro. Aqui no contexto de Isaías, o que ele quis dizer com as estrelas do céu e as constelações não mostrarão a sua luz e que o sol nascente escurecerá? Ele está dizendo que o governo daquele tempo da Babilônia, porque a advertência foi contra a Babilônia, não foi contra o povo judeu do contexto que a gente está falando, é outro contexto, está falando que aquele governo da Babilônia seria substituído pelo governo dos medos. Então, se a gente analisar de novo aqui o que Jesus falou, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. De acordo com o que a gente estudou, do que a gente viu, que o contexto desse versículo é figurado, o sol é justamente a lei, é justamente o templo, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, a lua significa a cidade de Jerusalém, as estrelas cairão do céu, ou seja, as pessoas, os judeus, os cristãos, cairão, eles perecerão à espada, e os poderes celestes serão abalados, porque haveria uma troca entre o governo, entre o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você tem alguma coisa para comentar, Knut? Tenho. Um colega nosso aqui fez uma pergunta, falou assim, eu não entendi qual é o sacrilégio. Segundo a sua interpretação, o Edson Silva, o sacrilégio seria a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 após Cristo, após o nascimento de Cristo, né? Isso. Depois eu posso colocar todos esses versículos aqui em um comentário depois do vídeo, para vocês darem uma olhada e lerem com mais calma. Um amigo nosso falou assim, Advobeta, leia Zacarias 14, 3, 4, Jesus voltará. Sim, o que aí entra na tese dos preteristas e dos futuristas, né? Jesus vai voltar quando? Né? Eu não sei que versículo é esse que você está falando, mas pelo meu entendimento, a Bíblia indica que o Apocalipse, a volta de Jesus, o juízo que Jesus estava falando que aconteceria contra o povo, ocorreu justamente contra o povo de Israel. Não, é porque, olha só, mas tem um trecho da Bíblia que fala assim, nenhum de vocês irá morrer antes de ver essas coisas confirmadas. Jesus falou isso, né? Sim, mas aí ele falou, calma aí, vamos continuar que o negócio vai ficar interessante. Vamos chegar lá. Versículo 31. E ele enviará os seus... Não, é versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, do céu, com poder e grande glória. Vamos continuar. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. 34. Agora o bicho vai pegar. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A pergunta que eu faço aí ao cara que comentou,
a geração que Jesus está se referindo é esta nossa? Ou é aquela que ele estava conversando com as Porque pessoas? uma daquele tempo? geração no judaísmo durava 40 anos, que é o período que o povo judeu ficou no deserto. O Jesus tinha 33 anos. Uma geração é 40 anos, ou seja, e a gente sabe que o templo foi destruído no ano 70, né? Ou seja, não se passará essa geração, ou seja, aquela geração terminaria 3 anos Sim, depois, que aquela- no ano 73. O templo caiu no ano 70. Não se passará essa geração. De fato, a geração se Sim. passou nos anos 73, o templo caiu nos anos 70. Exatamente, é o que eu entendo. Como que eu posso interpretar o que Jesus Cristo falou de outra forma? Ele falou, eu lhes asseguro, não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. Aí, os pastores... Não, mas será que ele os- não tá falando, por exemplo, que os futuristas pensam assim, não se passará essa geração, que ele tá falando que estão tentando achar que essa geração não se refere à geração deles, e sim à nossa. Ou à geração do que ela estaria falando. Então, aí você tem que pegar o texto e mudar o contexto. Jesus Cristo, ele não estava falando para uma geração de 2.000 anos, senão ele teria falado, eu lhes asseguro que demorará 2.000 anos para que essas coisas aconteçam, ou eu lhes asseguro que demorará 200 décadas, ou duas, enfim, ele iria falar no contexto futuro. E vamos ver como é que a Bíblia ela se refere em outros contextos, quando ela quer indicar que a coisa vai acontecer no futuro ou quando vai acontecer no tempo presente. Vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 48 a 54. Bem testificais, pois que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles nos mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração, não a nossa, aquela geração que o Lucas está narrando, o contexto que Jesus Cristo falou. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para lhe acusarem. Então, quando Jesus Cristo falou do fim dos tempos, o contexto de Lucas aqui, que ele está narrando o que ele viu, que ele testificou e escreveu, ele está falando que quando Jesus ele anunciou que aquela geração haveria condenação, haveria julgamento, haveria juízo, eles começaram a ficar revoltados com ele e começaram a perguntá-los várias coisas para ver se conseguiam pegar na doutrina, pegar na lei, né? Os doutores da lei queriam encurralar Jesus. Vamos ver outro contexto. Aqui, Daniel falando que o fim dos tempos, né? Que um evento aconteceria no futuro. Daniel, capítulo 12, versículo 2 ao 9. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aquele que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas. De novo, o contexto das estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Então, a Bíblia indica quando o evento vai acontecer no futuro. Vamos continuar. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam dois outros, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Se for o caso, a gente pode fazer um outro GadoCast falando desses tempos aí. Mas vamos continuar. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel. Porque ele estava conversando com o anjo. Acho que Miguel ou Gabriel. Siga o seu caminho, Daniel. Pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Então, a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que um evento vai acontecer em um tempo próximo e um tempo futuro. A gente pode fazer outro estudo, se for o caso, de que esse contexto de Daniel
está relacionado com o Apocalipse, que Jesus estava falando e que também foi trazido para João no fim dos tempos, né? Você tem alguma coisa para comentar ou posso continuar aqui? Sim. Existem 4 formas de ler o livro do Apocalipse, em relação ao tempo, no caso, né? Que é a preterista, fala que todos os eventos daquele livro já estão todos no passado, e todos se baseiam na realidade daquelas pessoas que estavam vivas naquele período, preterismo. Futurista, dizia que todos os eventos são futuros. E o historicista diz que esses eventos simbolizam coisas da nossa história, né? Por exemplo, a queda do Muro de Berlim, o fim do comunismo, isso tudo já teria sido falado no livro do Apocalipse de forma separada, né? É historicista. E tem a forma idealista que fala que aquilo ali é apenas uma figura de linguagem. Então, no caso, o que você defende aqui é o preterismo, né? Que é o fato Sim, de que, para você, Jesus já voltou na destruição do templo, né? E a gente já está vivendo o milênio, então? Não, a gente está vivendo a graça que está prevista no Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo trouxe para os gentios. Inclusive, se for o caso, a gente pode falar disso, só que eu acho que ficaria muito conteúdo em uma live só. Sim. Mas eu posso continuar aqui os versículos que eu deixei. Beleza. Então vamos lá. Para comprovar, né, que a Bíblia, quando quer falar de evento próximo, ela fala de evento próximo, e quando quer falar de futuro, fala de futuro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, no próprio livro de Apocalipse, logo no primeiro versículo, está falando que as profecias do livro de Apocalipse brevemente devem acontecer. Ou seja, ou o anjo falou alguma coisa errada, ou o João escreveu alguma coisa errada, ou brevemente aconteceu. E pelo seu anjo as enviou, e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, fica a dúvida. Os eventos que aconteceram no Apocalipse vão acontecer no futuro? Ou estava próximo do tempo de João? Agora, tem uma discussão. Mas o Apocalipse foi escrito no ano 93. O Apocalipse foi escrito depois do ano 70, depois da queda do Templo de Jerusalém. Meu amigo, tem uma passagem do Apocalipse que eu não anotei o versículo aqui, mas que é justamente uma visão que ele teve, que ele estava medindo o templo. Se o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, por que ele iria ter a visão com o templo que ele estaria medindo? O templo de Israel, o templo de Jerusalém. Então, enfim, vamos continuar aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 a 7. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. De novo, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Está falando de novo aqui que o evento do Apocalipse seria breve. Vamos ver aqui o que Paulo falou em Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12. Lembrando que eu vou colocar isso no comentário depois. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Então Paulo mentiu para os gentios que ele estava pregando? Eu acho que não. Quando Paulo falou que o evento do fim dos tempos que ele estava falando iria acontecer de uma forma próxima, eu entendo, pelo que está escrito, que aconteceu no tempo dele. Até porque Jesus falou que ia acontecer naquela geração. E Paulo viveu aquela geração. Enfim, vamos ver mais duas passagens aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por conta do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então ele está falando aqui como que o povo cristão, aqueles que aceitaram a palavra de Cristo, deveria agir. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus.
E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. De novo, falando em um contexto aqui daquele período, como as pessoas daquela época deveriam agir com as turbulências, com as tribulações que estavam acontecendo naquele tempo. Eu vou falar só mais 2 passagens aqui e depois a gente fala sem citar contextos bíblicos. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 e 28. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, enfim, um parênteses aqui. Está dizendo, no Novo Testamento, no Novo Evangelho, que não existe mais pecado. Mas isso pode ser assunto para uma outra live. Não tem mais pecado. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam naquele tempo. Ou seja, tudo indica que os eventos que Jesus Cristo estava falando e os eventos que estavam escritos no livro de Apocalipse estavam próximos. Eu queria só citar um último versículo, porque normalmente as pessoas falam, não, porque o Apocalipse vai se concretizar quando o anticristo vier, né? Então, vou citar aqui o último versículo para a gente conversar sem passagens mais nenhumas, que ele fala o seguinte, 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 4. Amados, não creais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ou seja, na época de João, já existiam falsos profetas. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa Jesus Cristo que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Então, na época de João, o Anticristo já estava presente no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, meus amigos, dentro do meu entendimento, pelo que eu interpreto da Bíblia, sem doutrina, sem tempero, sem qualquer tipo de filosofia que eles inventam, sem teologia nenhuma, é possível entender que a visão de Jesus Cristo do fim dos tempos era justamente em um período próximo. E o evento mais catastrófico que aconteceu no período próximo que estava sendo narrado dentro daquela geração foi justamente a queda do templo de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Sim. Você quer complementar com alguma coisa? Só lembrando que esse podcast é o oferecimento das baquetas Carvalho Petri. As baquetas que vão fundo, né? Enfim, amigos, no caso em questão, o anticristo seria o imperador romano da época e todos os eventos do livro do Apocalipse estariam, por exemplo, naquela época teve um grande tufão, aí teve um meteoro que caiu, aí esse meteoro seria as estrelas caindo no céu. Ou seja, todos os eventos do livro do Apocalipse seriam eventos que já passaram. No entanto, você esqueceu de um detalhe. Existem 2 formas de você ler o preterismo, né? Tem o preterismo completo e o preterismo incompleto, tá? O preterismo incompleto é o preterismo que muitos católicos acreditam, tá? Esse é mais fácil de você acreditar. No preterismo incompleto, ele fala que até os 3 primeiros livros da Bíblia é preterista, tá? E os demais pode ser futurista, tá? E tem o preterismo completo que diz que todo o livro do Apocalipse já aconteceu, tá? Eu acho que é esse preterismo completo. O que eu acredito é justamente que tudo já aconteceu e que a gente vive justamente na plenitude da graça de Cristo. Não existe essa história de... Bom, isso daí pode ser assunto para outra live, se essa daqui... se o pessoal gostou desse assunto. A gente já está quase terminando o tempo, de 1 hora. Mas, dentro do meu entendimento da Bíblia, a gente já vive em graça. Não tem como a gente perder a salvação. Diabo, como entidade espiritual, maligna e demoníaca, não existe. Na verdade, o diabo é o opositor às coisas de Cristo.
E o opositor às coisas de Cristo é a nossa própria carne. Nós somos o diabo quando a gente quer fazer alguma coisa pecaminosa. Quando a gente quer, sei lá, encher a cara, e aí a gente vai lá, enche a cara e arruma uma treta em uma balada. A gente foi possuído pelo diabo ou a gente quis encher a cara? Entendeu? Isso pode ser assunto para outra live. Mas basicamente Por exemplo, você acha que uma pessoa que introduz uma baqueta no próprio reto é porque ela mesmo quis ou por influência espiritual? Não, amigo, eu acho que o que a pessoa colhe, o que a pessoa planta, isso mesmo ela vai colher. Então, não é um diabo que entrou no corpo da pessoa, pegou a mão dela, fez a mão dela pegar numa baqueta e introduziu na cavidade que evacua da pessoa. Eu acho que a pessoa que estava interessada nesse tipo de coisa, ela que estava interessada nesse tipo de estímulo, foi ela que quis fazer isso. Ela é entendeu? curiosa, né? Cara. Não, detalhe, isso que a gente sabe. Imagina que a gente não sabe, né? Não, porque é muito fácil, cara, você chegar e dentro de uma igreja falar, a coisa deu certo na sua vida, é porque você tá em graça, em comunhão com Deus. Aí chega também, mas as coisas estão dando errado. É porque você tá pecando, é porque o diabo tá na sua vida, é porque isso, é porque aquilo, é porque você tá roubando a Deus, é porque isso, é porque aquilo, você vai perder a salvação. Então, dentro do meu ponto de vista, essa visão futurista, ela tende a pegar os cristãos que estão querendo agradar a Deus de uma forma muito mais fácil. É muito mais fácil você doutrinar uma pessoa, você ameaçar uma pessoa dela ir para o inferno com base no futurismo, do que com base no preterismo. Porque com base no preterismo é só coisa boa. A gente já está salvo, a gente está vivendo aqui para contemplar a criação de Deus e não tem como a gente perder a salvação. Sim. Então... Não, e outra coisa que você não se atentou. O futurismo, e principalmente o dispensacionalista, ele coloca você em estado de alerta. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então você fica paranoico. A qualquer momento. A qualquer momento. Então eu posso se eu estiver batendo uma zinha em GasFap, Jesus chegar, eu não vou. Então eu não posso fazer, entende? Então você fica naquela paranoia. O preterismo, o futurismo faz com que as pessoas fiquem em estado de alerta constante. Sim. E é por isso que, cara, quando eu era adventista, eu era alucinado com essas coisas, cara. Eu entrei de cabeça de um jeito tão profundo nessa questão das doutrinas adventistas que eu fiquei louco, cara. Praticamente todo o dinheiro que eu ganhava, eu tirava mesmo os 10% e dava o dízimo pra igreja. Era numa época que eu tava ganhando bem, que eu tava conseguindo tirar uma graninha legal. E, cara, ia muito dinheiro para aquela igreja, ia muito, 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 muito. E eu pensava que você dando dinheiro para a igreja, eles iam colocar o piso, eles iam colocar azulejo no piso, na parede, tava tudo acimentado, eles não passaram nem o cimento na parede para esconder os tijolos. Aí eu tava vendo lá, eu tava dando 2.000 de dízimos acumulados, 3.000 reais, teve um dia que eu dei 3.000 reais de dízimo acumulado, e eu tava vendo, caralho, eu dei 3.000 de dízimo e tá faltando telha na igreja, tá faltando azulejo no chão, tá faltando azulejo na parede, vocês não colocaram reboco para tampar o cimento? Então, então tem alguma coisa errada. Mas essa igreja tinha bateria? Ixi, mano. Aí, naquela igreja que eu ia, especificamente, era as musiquinhas gravadas, né? Não tinha bateria. Eles passavam lá no computador, não tinha bateria lá. Então, não era a igreja você pode doar para sua igreja as baquetas Carvalho Petri. Boa pegada, feitas com madeira mais macia, fáceis de guardar e com mil utilidades. Colocar a mão num pau nunca foi tão gostoso. Essas baquetas vão fundo. Comprem baquetas Carvalho Petri. Só recomendamos que você não coloque a sua namoradinha, né, a sua honradinha, para sentar na bateria lá e para pegar das baquetas do Arthur Petri, porque senão pode ser que ela se apaixone por esse instrumento musical e dedique a sua vida inteira para aprender, para ser especialista na dominância da bateria e das baquetas, né? Sim. Então é isso aí, amigos. Essa foi a nossa exposição dos versículos bíblicos, né? O CaduCast é um podcast extremamente cristão e religioso. Dá tchau pra eles. Rio! Shalom. Até amanhã. Shalom, amigos. Rio. Esse podcast foi um oferecimento de baquetas Carvalho Petri. As baquetas que vão fundo.